Na parte ainda de dados de entrada, há o condicionamento de ar, o aquecimento elétrico, a ventilação mecânica permite-se configurar tanto pelo volume de cada zona como pelo número de ocupantes, de acordo com a norma brasileira, e resfriamento evaporativo, que é um modelo, na verdade, de microaspersão da água, representando um spray. No sistema então de condicionamento de ar padrão muito utilizado nas edificações brasileiras, existe o janela ou split. Então nessa janela permite-se configurar cada elemento, da mesma forma os horários. Aqui existe uma referência, que é, por exemplo, a temperatura de controle, né? E a esterese. Esterese chamamos de amplitude de controle pico a pico. Por exemplo, uma esterese de 2 graus significa que a temperatura vai estar sendo controlada com essa referência de 24 entre 23 e 25 graus Celsius. Quando se simula condicionadores de ar, eles ligam e desligam em intervalos de tempo pequenos ou quebrados, então por isso recomenda-se a utilização de passos de tempo de baixa magnitude. Por exemplo, 1 minuto, ou se quiser fazer um teste, 5 minutos, mas quanto menor o passo de tempo, melhor para a simulação poder ter o histórico do liga e desliga do equipamento. Então, nas propriedades dele, essas máquinas de condicionamento de ar do sistema direto, como condicionador de ar de janela ou split, eles são representados por 3 curvas características biquadráticas que possuem coeficientes que corrigem a condição nominal que é calculada em laboratório, que é presente em catálogos. Então aqui existe coeficiente de fator de correção para a capacidade total, para a capacidade sensível e para a eficiência energética, que vai ser calculado por essa curva aqui o consumo de energia desse equipamento. Então entra-se com os dados nominais de catálogo, capacidade total, sensível e eficiência, a vazão de recirculação de ar e a temperatura de evaporação, onde essa temperatura de evaporação ela é diretamente responsável pela desumidificação do ar, visto que o vapor d'água, ao contrário da serpentina de evaporação, o próprio evaporador, condensa e retira a umidade então da zona a ser climatizada. Então esse equipamento aqui existe uns checkbox para verificar se ele é regulamentado pelo Inmetro ou se o condensador é sombreado em respeito ao regulamento de eficiência energética em edificações. Então há uma base de dados de condicionadores ensaiados no Laboratório de Sistemas Térmicos da PUC, onde se tem então equipamentos de janela, equipamentos de testes, equipamentos de split e se pode colocar novos equipamentos também. Para equipamentos de climatização para aquecimento elétrico, aquele radiador que se encontra em edificações residenciais, existe um modelo também onde se configura, por exemplo, a área de troca de calor, a massa específica, calor específico, são dados já padrões que o usuário não deve se preocupar muito, porque são dados que esses equipamentos normalmente possuem as mesmas características construtivas, porém as áreas de troca são bem diferentes. Ainda na parte de climatização, então a ventilação mecânica, hoje tem a ventilação mecânica direta e o resfriamento evaporativo. Então o resfriamento evaporativo permite configurar, por exemplo, um spray por aspersão, onde são alguns dados de entrada, como raio de gotas, velocidade de entrada do ar, etc. Na climatização de condicionamento de ar central, há um módulo nesse programa, então para configurar o sistema de resfriamento, então, por exemplo, com resfriamento indireto, ele possui um resfriador de líquido que é comumente chamado de chiller. Então ele pode ser com condensação a ar ou condensação a água, são os de maior capacidade de condensação a água. Ele pode ter um tanque de termoacumulação, a bomba secundária variável. Da mesma forma, se configura as operações de horário e vê se ele atende aos pré-requisitos gerais do RTQC quando o software vai calcular a etiqueta de eficiência energética.
Então, nessa tela, por exemplo, representa-se todo o sistema e cada elemento desse permite ao usuário fazer a configuração.